Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma apresentação sobre o programa de formação em PEC, ou simplesmente Participação em Educação Comunitária e Saneamento. Portanto, na semana passada nós fizemos a publicação de um vídeo onde nós apresentávamos as fases e etapas do Santolic, ou seja, os procedimentos para o uso da abordagem Santolic para a educação e sensibilização de comunidades para o abandono da prática do fecalismo a céu aberto num contexto da pandemia do Covid-19. Portanto, foram levantadas muitas questões aqui que nós achamos que, aliás, seria bom esclarecer. Uma das questões que foi colocada foi por que nesta primeira etapa, da primeira fase, portanto, que é a fase do pré-despertar, esses devem ser os critérios para a seleção de comunidades. Por exemplo, por que tem que ser comunidades que sejam de aproximadamente 100 famílias? Portanto, como podem ver, esta é uma adaptação do Santolic para o contexto da pandemia do Covid-19. Portanto, numa situação em que nós estamos a evitar aglomerados de pessoas, faria nenhum sentido colocar mais do que esse número. E atenção, é preciso perceber que neste número de 100 famílias é preciso garantir que são representações das famílias. Logicamente que não será toda a família. O ideal era que toda a família participasse, mas nós sabemos que isso, mesmo em contextos normais, não é possível. Mas a ideia é garantir que participe pelo menos um membro de cada família e respeitando aquilo que são as medidas de prevenção da propagação do Covid-19. Por exemplo, o distanciamento entre as pessoas que estiverem lá presentes, o uso de máscara, a questão da lavagem das mãos. Portanto, são esses aspectos que devem ser considerados. A verdade é que esta abordagem ganha mais impacto quando o número é maior, mas é preciso, se calhar, refletir numa coisa. O que nós queremos é medir a quantidade de pessoas que estão ali presentes no processo de educação, é medir a quantidade de pessoas que estão ali presentes no processo de educação, ou é medir o resultado que vai ser consequência desse processo de educação. Portanto, é esta a questão que temos que fazer. Pode ser que seja uma comunidade de mais de 100 pessoas e conseguirmos fazer esse trabalho com pelo menos um intervalo de 50 a 100 pessoas que representam todas as famílias daquela comunidade e termos um bom resultado, quando também poderemos trabalhar com mais de 100 pessoas que representam aquela comunidade e termos um péssimo resultado. Portanto, o importante é a qualidade do trabalho que nós vamos levar à comunidade. Mais do que o número de pessoas presentes, temos que ficar focados na qualidade do trabalho que nós vamos desenvolver lá. Portanto, a redução do número para aproximadamente 100 famílias é mesmo para evitar a questão de propagação da Covid-19, mas também ao mesmo tempo é dar mais atenção à questão da qualidade do trabalho que nós vamos desenvolver lá. É por isso que reduzimos este número. Eu não sei, mas eu acho que se tiverem algumas opiniões que acham que vale a pena compartilhar em torno deste ponto, podem ser partilhados, nós vamos debater, vamos encontrar uma melhor saída, mas a ideia central é essa: alcançar os objetivos do Santolic sem colocar em causa as medidas de prevenção da Covid-19. Porque outra questão ainda nos critérios de seleção da comunidade que aparece lá é a questão de seleção de comunidades remotas. Portanto, não se trabalhar com comunidades que estejam à beira da estrada ou perto de cidades. Isto está mais do que claro, porque primeiro vou começar dizendo o seguinte: é que está claro que comunidades que estão à beira da estrada ou que se encontram à margem das cidades têm outro tipo de influência. Essas já até mesmo antes de serem intervencionadas é possível identificarmos lá famílias que já têm latrinas. Claro, em alguns casos também nessas comunidades remotas encontramos famílias que já têm latrina, mas isto deve-se ao fato de serem famílias que se calhar estejam a vir que tenham trocado de comunidade, estão a vir de outras comunidades para aquela, e nas comunidades onde estiveram anteriormente essa prática existia, mas foram, no entanto, se integrar numa comunidade onde já não há latrinas, né? Essa comunidade ou pode continuar com o hábito anterior ou pode simplesmente abandonar. Então, essas comunidades para nós são comunidades-alvo, porque o que nós queremos são comunidades que não tenham informação anterior sobre a importância de uma latrina. Portanto, o que nós temos que garantir aqui é que esta comunidade não tem nenhuma informação sobre a problemática da prática do fecalismo a céu aberto. Então nós vamos trazer novidade, é por isso que se chama este processo de despertar. Por que
temos que selecionar comunidades com liderança forte. Como nós sabemos, os líderes das comunidades são os responsáveis por guiar a comunidade, por fazer gestão da comunidade, por fazer a gestão daquela comunidade. Tanto na questão da resolução dos conflitos internos da comunidade, busca de soluções. Portanto, quando a liderança é fraca, até os próprios problemas da comunidade são difíceis de serem resolvidos. E essa comunidade é suscetível a se romper, a se dissolver. Mas quando a liderança é forte, a comunidade fica compacta. E quando há esse tipo de liderança, as chances de sucesso são maiores. Mas desde que haja cometimento desse líder com os objetivos preconizados por essa abordagem. Portanto, é por isso que quando nós chegamos à comunidade, a primeira coisa que nós fazemos nesse ato de pré-despertar é querer conhecer a liderança, conversar com a liderança, perceber da liderança se haverá ou não aceitação da atividade que se vai desenvolver, porque se a liderança já fecha as portas, vai ser difícil trabalhar com a comunidade. Então é preciso falar com a liderança, convidar a liderança a aderir à ideia. Portanto, não precisa ir aos detalhes, porque se entrar no detalhe, se calhar ele pode ficar a fazer uma reunião e comunicar e perde o impacto daquilo que se pretende fazer quando se vier fazer. Então, não precisa entrar ao detalhe do que se vem fazer na comunidade. Depois de conversar com a liderança e perceber o cometimento da liderança com a comunidade, aí já será fácil, mais tarde, desenhar um programa de intervenção naquela comunidade, porque já se sabe qual é o cometimento desse líder. Então, com muita facilidade, sabe-se como lidar com aquela comunidade, principalmente quando o líder está interessado, a possibilidade de sucesso é maior. É por isso que tem que se escolher comunidades que tenham uma liderança forte. Essa liderança forte pode ser religiosa, pode ser do regulado, pode ser da educação, portanto, professores, pode ser alguém da comunidade que seja influente, porque nós sabemos que há comunidades que, apesar de ter uma estrutura indicada como líder, tem lá um indivíduo que tem um poder de influência muito forte, uma pessoa que quando fala, facilmente, as suas ideias são facilmente acolhidas, aquela pessoa que consegue mobilizar as comunidades em suas conversas ou em seus pronunciamentos ou em seus atos de forma geral. Portanto, é esse tipo de líder ou liderança de que nós falamos aqui. Comunidade social e culturalmente homogêneas. Exatamente, é preciso perceber muito bem esse ponto. Vai ser difícil trabalhar com duas comunidades de lideranças diferentes. Poderia até, se calhar, puxar um exemplo. Já tive uma experiência de entrar numa área onde existiam duas comunidades em que a liderança era a mesma, mas as comunidades eram distintas. Se calhar a ideia primária seria juntar as comunidades e trabalhar com elas. Mas a análise que se fez ali se as comunidades já estão divididas, apesar da liderança ser a mesma, então quer dizer que elas não são a mesma comunidade, porque é preciso perceber que a comunidade partilha da mesma filosofia de vida. Portanto, quando se integrar um elemento de filosofia diferente dentro daquela comunidade, então já cria divergência, quando esse não é o objetivo. Então, quando a comunidade ela é homogênea, portanto, em todos os aspectos, a forma de vida, o tipo de indivíduos que vivem dentro dela, a forma como resolve os problemas da comunidade, isso já facilita a integração, isso já facilita a intervenção usando essa abordagem. Porque se existir um elemento que se difere daquilo que a comunidade pode apresentar um problema. Vamos lá supor que existe uma comunidade, vamos supor que vamos a uma comunidade
que seja remota, conseguimos convidar pelo menos aproximadamente 100 pessoas que representam 100 famílias e tem uma liderança forte, mas no entanto tem uma ou duas famílias que acabam de chegar e elas vêm de uma comunidade que já tinha sido despertada, mas que não concordou com a ideia do despertar. Acabou sendo expulsa da comunidade onde vivia porque não queria cumprir com aquilo que são os objetivos do trabalho que a equipe pretende desenvolver naquela comunidade. Então ela chega e percebe que a mesma equipe apareceu lá. Ela foi admitida naquela nova comunidade e percebe que aquela equipe apareceu lá e está para fazer o mesmo trabalho. Então, essas famílias já sabem que podem novamente ser expulsas daquela comunidade por não poderem cumprir ou obedecerem com aquilo que são os objetivos da comunidade logo após o despertar, podem muito bem exercer um poder de influência nas outras famílias para que não adiram, sob o risco de serem expulsas da comunidade se não aderirem, ou se não aderirem conforme se pede, ou mesmo porque pode interpretar que a equipe vai lá destruir a comunidade. Então não é isso que nós queremos. Então é preciso se garantir que a comunidade seja homogênea. É preciso levantar questionamentos como esse. Existem famílias novas, há quanto tempo essas famílias chegaram lá, onde é que as comunidades fazem as necessidades maiores. Falando em necessidades maiores, que por acaso é um termo muito interessante que eu trouxe aqui, eu hoje chamei de necessidades maiores, mas no vídeo anterior eu falava de cocô. Ainda vou fazer um vídeo a explicar porque que eu repeti várias vezes no vídeo anterior a palavra cocô. Portanto, eu vou vou fazer um próximo vídeo onde eu vou falar especificamente sobre isso, porque que repeti várias vezes a palavra cocô no vídeo. Essa palavra, eu me expressei um pouco bem, diferente daquilo, um pouco bem, entre aspas, diferente daquilo que aconteceu no vídeo anterior, em que eu repeti várias vezes a palavra cocô. Eu penso que algumas pessoas acharam que se calhar não tenho boas maneiras de me expressar, mas vou fazer um vídeo onde eu vou explicar porque que repeti várias vezes a palavra cocô. Então fiquem atentos ao próximo vídeo sobre a explicação do porquê repetir várias vezes a palavra cocô e porquê que eu incentivo os facilitadores a usarem a palavra cocô quando forem facilitar o Santo Leak nas comunidades. Comunidades imundas é um dos critérios para a seleção das comunidades. Tanto que seja possível ver o cocô, conforme estamos a ver aqui, já tem de novo cocô aqui, mas vamos explicar no outro vídeo, não vamos alongar muito. Lixo facilmente visíveis. Portanto, quando nós conseguimos identificar comunidades que tenham cocô e lixo facilmente visíveis, então essa comunidade é adequada, porque qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é garantir, é puxar aquela comunidade para parar de fazer cocô a céu aberto e ensinar que é possível a comunidade ter uma qualidade de vida minimamente boa, usando os recursos que estão lá disponíveis, tanto para construir a latrina, tanto para gerir o lixo, tanto para alimentação. Quer dizer, é possível isso, mas então nós temos que levar esse tipo de informação para lá, para poder abrir as vistas, para poder despertar as pessoas a essa realidade, não é? Outro critério é a questão da incidência de casos de diarreia e cólera e alta mortalidade infantil. Portanto, esse é outro elemento que nós temos que ter em conta para selecionar a comunidade também. Portanto, quando há grandes problemas ligados a doenças de origem hídrica e também existe uma alta mortalidade infantil, é preciso percebermos que esta comunidade é crítica e precisa ser intervencionada. Portanto, com esses todos os aspectos que nós falamos ao longo deste vídeo. Antes mesmo de fechar, eu espero ter sido claro em relação à explicação desses critérios de seleção. De lembrar que o nosso objetivo é medir o impacto do trabalho que vamos fazer, portanto, que é o resultado. E qual seria o resultado? A construção de latrinas, a montagem dos tip-taps e, posteriormente, garantirmos que essas famílias estão a usar a latrina bem como os tip-taps. Portanto, é isso que nós queremos medir. Nós não queremos medir o número de pessoas que participam no evento de educação. É preciso estar claro isso. Comunidades remotas, porque nós assumimos de antemão que as comunidades remotas ficam... quer dizer, as comunidades remotas normalmente
têm dificuldades de acesso à informação. E quando elas têm dificuldade de acesso à informação, o nosso papel qual é levar essa informação para as comunidades. E, portanto, quando elas já têm uma facilidade de acesso a essa informação, como essas comunidades estão à beira das estradas ou perto das cidades, já fica difícil trazer esse despertar. Porque você não vai dizer, constrói latrina uma pessoa que já sabe o que é latrina. E que acha que a latrina não tem nenhuma importância para ela. Portanto, vai ser difícil. Mas quando você chegar e transmitir a novidade, porque isto é uma novidade, nós temos que levar a novidade à comunidade. Por mais que exista alguém que já tenha noções do que é uma latrina, como é que se constrói a latrina, nós temos que trazer esse sentido de novidade. Trazer os problemas que podem advir pelo fato de não se usar a latrina na comunidade. Então, portanto, as comunidades remotas são as mais desejadas. Portanto, se nós conseguirmos garantir que as comunidades remotas já constroem suas próprias latrinas e nós vamos subindo até a margem da estrada ou mesmo subir ao longo, subir até a margem da estrada e caminharmos em direção às cidades, vamos perceber que ao invés de desenvolver-se apenas a nível das cidades, vamos garantir que cresça um novo hábito a partir da parte remota. Portanto, até aqui no meio, esse desenvolvimento converge com entendimentos diferentes, mas que o objetivo seja o mesmo: eliminar o fecalismo a céu aberto. Agora, se nós quisermos entrar saindo das cidades para a parte remota, vai ser muito difícil, porque o entendimento e a forma de aderir a esse tipo de programas é diferente. Tem aqui um critério que eu tinha saltado, que eu acho que é melhor voltar para o mesmo, que é a questão de comunidades que não tenham se beneficiado de algum programa subsidiado. Está claro que se nós entrarmos numa comunidade que já teve algum programa um programa subsidiado de latrinas, não teremos sucesso, porque as comunidades vão ficar à espera que a equipe volte com propostas de soluções, quando o objetivo dos facilitadores não é levar solução, é ir ativar a comunidade a gerar sua própria solução. Portanto, não são os facilitadores que vão dizer latrina constrói-se assim, vocês precisam construir latrina. Não. Tem que ser a comunidade a dizer: nós temos problema de falta de latrinas e precisamos construir latrinas. Tem que ser a comunidade a dizer que uma latrina é construída da seguinte forma. Tem que ser a comunidade a dizer: estamos a fazer um plano para a construção de latrina a partir de hoje até data X nós vamos concluir as nossas latrinas. Então, é isto que tem que acontecer. Tem que ser a própria comunidade a identificar o problema, a propor a solução para o problema e a elaborar um plano de ação para resolver o problema. Portanto, este é o espírito de Santo Lique. Então, não vamos ficar com dúvidas. Qualquer outra dúvida que aparecer, por favor, comentem aí embaixo, mandem vídeos a comentar. Eu estarei aqui sempre disponível para poder reagir a essas questões. Vamos todos discutir em torno desta abordagem, vamos aprender todos nós. Eu próprio estou a aprender. Então, quanto mais dúvidas puderem lançar, mais poderei aprender também, e acredito que vou partilhar esse pouco que eu também vou lendo lá nas minhas investigações, quando vou buscar um e outro artigo sobre este assunto. Então, isso. Não se esqueçam de gostar do vídeo, partilhar o vídeo com outras pessoas. Gostaria que existissem mais interações de modo a aprendermos ainda mais. Muito obrigado, até a próxima.